Celebramos, assim, os 35 anos da Constituição Brasileira. Ela é um marco no contexto das cartas sociais do mundo. Representa uma conquista democrática que formou um pacto social com todos os cidadãos brasileiros. Minha experiência como constituinte só fortalece a minha convicção sobre a importância da Constituição Federal, como o alicerce, a alma e a esperança do povo brasileiro. É essa convicção que cresce com o passar dos anos. São 35 anos de dedicação à causa da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e da liberdade. Hoje, apenas 5 dos constituintes originais continuam no Congresso Nacional. Esse senador que vos fala, o senador Renan Calheiros, as deputadas Benedita da Silva, Lídice da Mata e o deputado Aécio Neves. Durante o processo constituinte, reafirmo mais uma vez que apresentei um total de 183 emendas. Dessas 18 propostas foram aprovadas integralmente e outras 35 foram aprovadas parcialmente. Nossa atuação no processo constituinte foi focado nos capítulos relacionados à ordem social, e que faço isso até hoje. Foi por meio da resistência e do diálogo que alcançamos a plenitude dos direitos fundamentais e da cidadania. No entanto, é importante notar que muitos hoje ainda não aceitam esse patamar de dignidade alcançado. Antes da Constituição, o Brasil era um país profundamente dividido. O acesso ao bolo da prosperidade estava restrito a poucos e não havia segurança nenhuma para os pobres, desamparados, discriminados. Políticas públicas sociais e de redistribuição de renda eram meras teorias, distantes dos anseios populares, coisa que hoje sabemos que mudou. Não está aquilo que queremos. Eu sempre digo, fizemos muito, mas temos muito ainda por fazer. Nossa Constituição trouxe avanços significativos, ampliando as liberdades civis, o direito e as garantias individuais. Ela também consagrou novas relações econômicas, políticas, sociais, estendendo o direito do voto aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. Direitos trabalhistas foram fortalecidos e outros criados, como, por exemplo, a jornada de trabalho, que era de 48 horas, passou para 44 horas semanais. 13º salário, férias com mais um terço, direito ao aviso prévio, licença maternidade 120 dias, licença paternidade, seguro-desemprego, ampliação das férias remuneradas. Além disso, foram estabelecidos mecanismos contra a demissão arbitrária e a redução dos salários. Outras conquistas incluíram a instituição de eleições majoritárias em 2 turnos, o direito de greve e a liberdade sindical, bem como a criação do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Destacaram-se ainda medidas como a repartição das receitas tributárias federais para fortalecer estados e municípios, reforma na ordem econômica e social, políticas agrícolas e fundiárias, regras para o sistema financeiro nacional e leis de proteção ao meio ambiente. A Constituição também pôs fim à censura em rádios, TVs, teatro, jornais, cinema, arte, literatura e poesia. O sol brilhava nas janelas, simbolizando a liberdade de expressão e o fim da repressão. Antes, a assistência médica era vista como benefício da Previdência Social, disponível apenas para os contribuintes do Instituto Nacional de Previdência Médica e Assistência Social. Agora não, é para todos. A Constituição mudou esse cenário, reconhecendo a assistência médica e farmacêutica como um direito social a todos e todas habitantes desse país, o nosso Brasil. O Sistema Único de Saúde SUS foi criado garantindo acesso universal, igualitário e gratuito ao serviço de saúde. O médico Drauzio Varela destacou que,
Antes disso, apenas os brasileiros com carteira de trabalho assinada tinham direito à assistência médica, deixando os outros desamparados. Na área da educação, a Constituição estabeleceu a universalização do ensino fundamental, a oferta obrigatória de educação infantil pelo Estado e a expansão do ensino médio. A educação é fundamental para o desenvolvimento do país. Eu sempre digo que somente a educação liberta. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, muitos de nós citávamos o conceito do claquete. Era como dispositivo de segurança usado por alpinistas que impede quedas e só permite avanços. Isso se traduziu nas chamadas cláusulas pétreas da Constituição, que garante que os direitos fundamentais não retrocedem, apenas avançam. Lembro-me do debate na Assembleia Constituinte, onde havia diferentes visões sobre o texto constitucional. Felizmente, prevaleceu a visão que buscávamos, uma Constituição ampla e protetora. Isso foi essencial para evitar a supressão de direitos do povo brasileiro. Grandes nomes estavam lá. Eu tive a satisfação de estar ao lado deles, independente da questão ideológica, se era mais de centro, de esquerda ou de direita, porque tínhamos que reunir num único plenário, dialogar com todos e assim votar. E aqui eu cito alguns nomes rapidamente, senhor presidente, e estou terminando. Inegável, Ulisses Guimarães, foi o grande comandante da Assembleia Nacional Constituinte. Mário Covas, inegável, que foi o grande também dirigente daquele processo e era decisivo a sua fala no plenário, e o plenário ficava todo em silêncio quando Mário Covas falava. Já morreram. Fernando Henrique Cardoso, foi presidente da República posteriormente e foi um dos líderes. Lula da Silva foi constituinte, hoje é presidente. Olívio Dutra, lembro, foi meu colega que viemos do Rio Grande do Sul, eu e ele eleitos pelo PT, foi também um grande líder. E destaco aqui, como fiz um plenário no dia da homenagem aos 35 anos, Jarbas Passarinho. Ele, diríamos como se fosse hoje o Centrão, ele foi o grande mediador. Quando eu via que não tinha jeito para resolver, com ele que eu ia falar. E inúmeras vezes ele ajudou muito na negociação. Ele era um homem de muita cultura. Eu contei a história da lei de greve. Eu fiz o texto, entreguei na mão dele, depois de todo um ritual. Ele disse, o texto está bom e eu vou defender. E defendeu o direito de greve e foi aprovado integralmente. Presidente, nossa Constituição é uma guardiã da dignidade humana, promovendo liberdade, integridade, solidariedade e igualdade. Ela é a luz que guia o direito de ir e vir, alicerçando políticas humanitárias e representando o amor coletivo. Acreditar no Brasil é defender a Constituição. Vida longa à Constituição brasileira. Lá me disseram que era muito jovem, eu quero ver ela com mais de 100 anos.